Pessoal, como vocês estão? Tudo ótimo? Beleza. Então, assim, temos uma questão aqui sobre honorários de sucumbência, uma questão que envolve, então, a fazenda pública, se é cabível, então, esses honorários de sucumbência, então, num processo contra a fazenda pública municipal. Então, vamos lá, vamos analisar a questão, vamos verificar as alternativas e vamos indo, vamos fazendo. Vou pegar aqui o marca-texto para a gente verificar certinho o que a gente está tratando. Então, Eros, advogado de profissão, propõe reclamação trabalhista em 2019 contra sua ex-empregadora, a Fazenda Pública Municipal. Então, a sua ex-empregadora aqui é a Fazenda Pública Municipal, atuando em causa própria, ele não tinha advogado, certo? A sentença resultou em procedência em parte, tá? Foi parcialmente procedente. E o juiz fixou honorários sucumbenciais, tá? Aqueles honorários lá no final do processo, em favor de Eros no importe de 20% do valor da condenação. Então, aqui foi 20% do valor da condenação, certo? Houve um valor X lá no final do processo de condenação e 20%, então, seria a favor de Eros. Lembrando que Eros era advogado de profissão e atuava em causa própria. Em sede de recurso, a Fazenda Pública poderá questionar. Então, se a Fazenda Pública entrar com recurso, tá, dessa sentença, ela pode questionar. E o que ela pode fazer aqui? O que ela pode questionar, tá? E aí, vamos lá. A letra A diz o seguinte: não serem devidos honorários de sucumbência em face da fazenda pública, estando correto o percentual fixado dentro do previsto na consolidação das leis do trabalho. E aí, o que vocês acham? Será que não cabe esses honorários de sucumbência porque é fazenda pública? Será que esse percentual está correto dentro da CLT, dentro do previsto na CLT? Letra B. O percentual fixado, eis que o limite seria de 15%, então nos limita a 15%, além de que não cabem honorários sucumbenciais quando o advogado atua em causa própria, tá? Pode questionar, então, a Fazenda Pública esse percentual fixado, porque o limite seria 15%, e não caberia honorários sucumbenciais quando o advogado atua em causa própria, que é o caso do Eros, tá? Que está no enunciado. Letra C. Que não seriam devidos honorários de sucumbência quando o advogado atuar em causa própria conforme previsão legal, não fala nem na CLT, tá? Que não seriam, então, devidos honorários de sucumbência. Tá? Advogado atuou em causa própria, ele não ganha honorários de sucumbência, é isso que está dizendo essa alternativa aqui. Depois, alternativa D, o percentual fixado, eis que o limite seria de 15% conforme a consolidação das leis do trabalho, cabendo honorários de sucumbência mesmo em face da fazenda pública, tá? Ela poderia, então, questionar isso, tá? Percentual fixado, por quê? Porque aqui é 20% do valor da condenação. E aqui diz o limite seria 15% conforme a CLT, cabendo honorário de sucumbência mesmo em face da fazenda pública. Parece que está correto, né, pessoal? Porque existe na CLT uma previsão de honorários lá, o mínimo e o máximo, inclusive se cabe ou não contra a fazenda pública, tá? Um processo envolvendo a fazenda pública. E vamos adiante, né? A nossa análise. Letra E. Que não seriam devidos honorários de sucumbência quando o advogado atuar em causa própria. Tá? Aqui o Eros atuou em causa própria, então não seria devido esses honorários de sucumbência, tá? Quando atuar em causa própria. Estando adequado o percentual fixado, que seria o máximo de 30% de acordo com a CLT. 30%. Tá? Então, uma questão que traz os percentuais mínimos e máximos para a fixação dos honorários de sucumbência. Então, vejam, 15, 20,
5, 30%? É possível em causa própria? Não é possível? O limite fixado não está de acordo? Não cabe quando a fazenda pública é parte no processo? Tudo isso a questão está analisando nas alternativas, certo? Então, vocês acham que está certa a letra A, não serem devidos honorários de sucumbência em face da fazenda pública? Estando correto o percentual fixado? Parece que não, né, pessoal? Como é que não vai ser devidos honorários de sucumbência, porque o processo é em face da fazenda pública? Né? Letra B, o percentual fixado, posso questionar ali porque o limite seria 15%. E aí não caberia honorários sucumbenciais quando o advogado atua em causa própria. Letra C, que não seriam devidos honorários de sucumbência quando o advogado atuar em causa própria conforme previsão legal. Está insistindo no eros que advogou em causa própria. Se ele pode ou não receber os honorários, certo? E a letra D também, o percentual fixado, eis que o limite seria 15% e ali deu 20% do valor da condenação, conforme a CLT, cabendo sim honorários de sucumbência mesmo em face da fazenda pública. E a letra E, que não seriam devidos esses honorários, em causa própria, o advogado, como está no enunciado da questão, estando adequado o percentual fixado, que seria o máximo de 30%. Tá certo ali, segundo essa alternativa, que seria 20%. E aí, pessoal, eu acho que vocês pensaram, já chegaram aí numa alternativa correta, certo? Então, pessoal, o artigo 791-A da CLT nos explica o seguinte: ao advogado, ainda que atue em causa própria, ou seja, o advogado pode, o eros pode atuar em causa própria, serão sim devidos honorários de sucumbência, tá? E o limite ali é 5% e o máximo 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, tá? Então, ocorre a liquidação de sentença, tem lá o valor e a gente tem um percentual, certo? Do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Então, a gente tem duas alternativas: honorários no valor da liquidação ou honorários no valor da causa, quando não for possível no valor da liquidação, beleza? Então, isso tá no 791-A da CLT, certo? Então, bem como eu falei, ó, atua em causa própria, serão sim devidos honorários, limite mínimo de 5% e o máximo de 15%, tá? Liquidação de sentença ou valor atualizado da causa. Depois, pessoal, os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública, então, contra a fazenda pública, e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria, certo? Então, aqui, beleza, entendemos, fechamos bem a questão. E o nosso gabarito aqui, então, pessoal, ficou na letra D. Então, é o seguinte, em sede de recurso, a Fazenda Pública poderá questionar o percentual fixado, eis que o limite seria de 15%, conforme a consolidação das leis do trabalho, cabendo honorários de sucumbência, mesmo em face da Fazenda Pública. Fechou? Fechou, né, pessoal? Beleza, então?